Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Floradas na Serra, da Diná Silveira de Queiroz. Este foi meu primeiro livro desta autora brasileira tão importante e este foi o primeiro livro que ela escreveu e publicou também, gente, em 1939. Foi o primeiro romance da autora que já fez um imenso sucesso. Aqui nós temos um retrato histórico das primeiras décadas do século XX no Brasil, já que o grupo de personagens aqui tem tuberculose e eles se dirigem até Campos do Jordão, que era um local conhecido como refúgio ali para as pessoas tentarem se curar. Então, em Campos do Jordão havia pensionatos, sanatórios, algumas casas em que várias moças e rapazes iam, pessoas no geral iam para tentar uma cura, né, para ficar um tempo por lá, inclusive para ficarem isoladas de outras pessoas. É um livro que vai falar muito sobre o estigma que vinha com os tuberculosos, né, como as pessoas os chamavam, né, os preconceitos que vinham com a doença, que não tinha exatamente uma cura, muitos morriam de tuberculose. Estamos falando de uma época em que os antibióticos ainda não haviam sido criados e faz a gente pensar bastante sobre avanços da medicina em nossas vidas, né, como nós vivemos num momento em que, nesse sentido, estamos supridos, né, temos esse suporte dos avanços tecnológicos e dos avanços da medicina, da ciência, porque uma doença que foi praticamente erradicada no Brasil, outrora era sentença de morte para muita gente e trazia muito, muito sofrimento. Mas então, temos esse pano de fundo de todo o sofrimento que vem com o tema básico. A tuberculose é praticamente um dos personagens do livro, assim como Campos do Jordão. Essa atmosfera maravilhosa da serra, uma atmosfera idílica. É um livro muito em contato com a natureza, as personagens fazem muitas caminhadas, então a gente vê muito do cenário, a gente vê muito das coisas que as cercam, sabe? E como essa paisagem age no espírito das pessoas ali e até no do leitor também. É tudo muito bonito, é tudo descrito belamente. Então a personagem principal do livro é a Elsa. Ela é uma jovem garota que está indo ser deixada ali numa dessas pensões para meninas pela sua mãe, que está ali muito chorosa por ter que deixar a filha no pior momento possível, já que a filha está doente. Mas ela precisa ficar ali, não aceitam familiares, apenas as pessoas que estão com tuberculose. E nesta pensão, nesta casa da Dona Sofia, que cuida das garotas, que as hospeda ali por bastante tempo, o tempo que elas precisarem, há também outras pessoas, outras meninas que vão se tornar companheiras de Elsa nessa história, que é a Belinha, a Lucília e a Letícia. É um livro que vai falar muito sobre esse companheirismo e como elas contam umas com as outras, né? Porque não apenas elas, mas as pessoas que estão ali nessa mesma situação, eles se consideram a parte da sociedade. Eles têm essa identificação muito óbvia, né? São pessoas que foram deixadas ali, pessoas que sofrem este preconceito, né? Pessoas saudáveis não gostam de chegar perto, não gostam de conversar com eles, pelo medo de também pegar tuberculose. Então vem muito do estigma da doença e como é o fato deles todos terem a doença vão uni-los ali. Então eles formam ali uma comunidade, não apenas as garotas, mas outras pessoas, outros garotos de locais ali perto. E o livro vai muito além da questão de recuperar apenas a saúde física. O lado psicológico, o lado mental, o lado de crescimento, né, de desenvolvimento dessas pessoas também é trabalhado aqui na história, com essa questão do companheirismo entre elas, dos ciúmes, das pretensões, né, dos sonhos. Então aqui algumas pessoas não conseguem fazer coisas básicas, né? Elas passam inclusive a valorizar muito coisas que as pessoas saudáveis não valorizam, né? Que elas mencionam como elas passam a ver a vida de forma diferente a partir do momento em que elas não podem fazer várias coisas. A Elsa tem um noivo, ela é prometida, digamos, para uma pessoa, e ela simplesmente se corresponde com esse noivo que está estudando na Inglaterra, com coisas muito alegres, né? Ela não conta que está doente, e isso já reflete um pouco da dor que a personagem sente, de como as pessoas a veem, né? Dessa fragilidade muito grande que ela sente. Ela, inclusive, quando chega em Campos do Jordão, ela não consegue sequer lidar com a visão de um cemitério ao longe, porque ali estão os vencidos, né? As pessoas que foram para lá e terminaram morrendo. E aí a gente vai passar por alguns desses sofrimentos aqui, né? É um livro muito doloroso em alguns momentos, mas ele tem um contraste entre os momentos dolorosos e os momentos de muita beleza, os momentos de alegrias. Aquelas alegrias simples, sabe? Que tornam um livro ainda mais bonito. Então, ele tem certa leveza, mas ele também tem todo o peso do tópico que ele vai trabalhar. Não apenas essa questão da tuberculose, mas o próprio contexto social do período, né? De mulheres
que muitas vezes vão se libertar e às vezes elas já se consideram, digamos, algumas delas podem se considerar condenadas e elas querem viver a vida. Então todo o contexto que vai vir com tudo isso, né? Relacionamentos amorosos não convencionais ao período e condenáveis à época. Também questões de classes sociais aqui, porque a gente vê essas pessoas que têm todo o amparo ainda nessas casas em Campos do Jordão, com toda a comodidade e todo o conforto que o dinheiro pode pagar, mas a gente também vê um pouco do contraste entre as pessoas doentes que não têm absolutamente nada disso e que ficavam em algumas casas de pessoas pobres e o negócio ia cada vez mais piorando, né? Porque o ciclo de contaminação aqui, das pessoas que não tinham o básico ali para ter um suporte nessa doença. Em poucas páginas, né, já que é um livro curto, ele passa por essas nuances, sabe? Nuances dessas personagens, da vida delas, do contexto histórico, do contexto do período para mulheres, para garotas, do estigma da doença, de questões sociais, de questões da mulher, né, na sociedade, enfim, de preconceitos e tudo mais. Então eu achei que a Adina Silveira de Queiroz soube colocar assim de forma muito leve, até com muita fluidez na história, várias questões interessantes, um retrato histórico de um período e de uma forma envolvente. Você fica engajado ali no futuro dessas personagens. Será que elas vão sobreviver? Quais delas podem morrer? Ou todas vão sobreviver? É um negócio tão improvável às vezes, porque a doença é tão imprevisível, então elas têm suas pequenas alegrias, elas tentam agarrar isso, mas também tem, obviamente, todas aquelas picuinhas e brigas de ciúmes aqui, de coisas normais da natureza humana, e em meio a isso um relacionamento da Elsa aos poucos com outra pessoa, com um garoto ali também em Campos do Jordão. Tem coisas que eu queria comentar sobre esse livro que só poderiam ser spoilers, gente. Mas ele traz aqui, de certa forma, uma questão psicológica, assim, uma questão do drama humano, né, de alguém que está ali no início, pessoas que estão no início de suas vidas e não sabem exatamente lidar com todos os seus sentimentos. Não possuem aquela maturidade, aquela certeza de escolhas, sabe? Então isso vai se refletir aqui em algumas indecisões dos personagens, em algumas acusações entre personagens, sabe? Que deixam o leitor de um lado para o outro. Mas, afinal de contas, são pessoas em uma situação tão delicada, né? Uma situação limite, ainda muito jovens, então é difícil saber para onde isso iria, é difícil lidar com todos os sentimentos e emoções que vêm em momentos assim. E eu acho que a autora soube passar isso com toda a sutileza possível. Essa narrativa aqui, com tanta fluidez, com tanta beleza, da Adina Silveira de Queiroz, me fez querer ler absolutamente todos os outros livros dela. Tô muito mais investida agora, gente, em querer ler A Muralha, em querer ler outro livro que eu sei que foi publicado pelo pessoal da Instante, que faz um trabalho incrível nessas edições. Eu já tinha visto essa edição, Margarida Larroque, é um livro publicado em 1949, mas eu não tenho esse, eu só tenho, eu acho, A Muralha por aqui. E os livros da Adina Silveira de Queiroz, tem aqui a foto dela, eram traduzidos para vários outros idiomas. Ela era uma autora internacional. A obra-prima dela é A Muralha, certamente, né? Floradas na Serra também ganhou adaptação, chegou a ganhar adaptação para novela e adaptação em filme. A Muralha, a gente sabe, né, é uma adaptação até famosa nos nossos tempos. A autora fez tanto sucesso que foi contemplada com o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra na década de 50, e ela própria foi membro da Academia Brasileira de Letras nos últimos 2 anos de sua vida. Então é uma autora brasileira que vale muito a pena conhecer. E eu acho que foi um excelente início através de Floradas na Serra, porque talvez alguns desses outros livros sejam ainda mais arrebatadores, mas aqui a gente tem o seu início como escritora, né? O seu primeiro romance publicado, que já entrega tanto, até sem muitas pretensões, sabe? Um romance curto, um romance de costumes, mas com personagens marcantes, que já deixa ali aquela impressão de que a obra da autora merece com certeza ser cada vez mais conhecida. Então, agora, depois desse aqui, eu vou partir para A Muralha, que é o livro que eu tenho aqui em casa, né? Mas eu quero muito, fiquei muito curiosa para ler esse Margarida Larroque, que ganhou, inclusive, um elogio da Colette, que é uma importante autora francesa, mencionado aqui. Então tem alguns textos extras aqui nessa edição. Capa maravilhosa, gente. Agora eu vou dar um zoom aqui nessa capa para vocês verem. Olhem a capa deste livro. Tem aqui vários elementos da história, tá? Quando a gente termina o livro e olha com atenção para a capa, a gente percebe como cada coisinha aí nessa capa tem o seu significado no livro, inclusive as 4 garotas aqui atrás, as 4, digamos, principais aqui, as 4 amigas. E é mencionado aqui todo o trabalho sobre a concepção da capa. Tem uma folha de guarda muito bonita.
Aqui também é explicado essa concepção de capa, enfim, a Instante está fazendo um trabalho muito bom. Eles também publicaram a Carolina Nabuco, né, a sucessora, que é um livro que eu já li, que eu gostei muito. Eu tô com Chamas e Cinzas aqui pra ler, né, Chamas e Cinzas. Mas fica aqui então essa dica de leitura. Se alguém já leu aí, conta aqui embaixo o que achou, se quer ler. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, é a melhor parte, gente. Curte o vídeo aqui embaixo se gostou, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo, né? Essa interação de vocês, de uma forma geral, ajuda muito. Assistir, curtir, comentar. E se for novo por aqui, já se inscreve para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!